dia, gente. Acordei tarde hoje. Do jeito que eu acordo, eu já venho assim, sabe? Nós estamos em Levítico, vocês viram? Levítico. Levítico é depois de Êxodo. Lemos o capítulo 1 todinho de Levítico. Agora nós vamos começar no capítulo 2 de Levítico. No Levítico 1, Deus ensina como fazer para ele as ofertas. Deus ensina para Moisés e para Arão e o sacerdote Arão, os filhos de Arão, como fazer uma oferta queimada para ele. Ensina como é que vai matar o boi, o cabrito, qual ave, qual boi, qual animal que ele aceita. Então, versículo 14. No entanto, se ele oferecer aves como oferta queimada para Deus, Pai de Jesus, apresentará sua oferta dentre as rolinhas ou dentre os pombos novos. Versículo 15. O sacerdote, que é Arão, os filhos de Arão, que é irmão de Moisés, apresentará junto ao altar de Deus. Então, o sacerdote Arão cortará o pescoço da ave com a unha dele e fará a ave fumegar no altar. Colocará fogo no altar. Colocar fogo na ave no altar de Deus, para Deus. Mas deixará que o sangue dessa ave escorra na lateral do altar primeiro. Versículo 16. Então Arão, que é o sacerdote, os filhos dele, sacerdotes, deve tirar o papo. O papo é esse aqui, ó. O papo é esse aqui que eu tenho, ó, muito. Papo. E as penas também, e jogá-lo, o papo e as penas, ao lado do altar de Deus, ao leste, onde ficam as cinzas. Versículo 17. Então, Arão, que é o sacerdote, os filhos de Arão, sacerdotes, abrirá a ave entre as asas, sem dividi-la em duas partes. Então, o sacerdote Arão e os seus filhos, sacerdotes, fará fumegar a ave no altar, colocar fogo na ave. E isso é uma oferta queimada, uma oferta feita por fogo, de aroma agradável para Jeová. Jeová vai se alegrar. Quando for pedir perdão, quando for pedir alguma coisa para Deus, tinha que fazer essa oferta, matar um animal. Eu mostrei os animais aqui que Deus gostava de que fizesse, né? Ele escolheu os animais. Agora vamos para o capítulo 2 de Levítico. Versículo 1. Se alguém apresentar uma oferta de cereais a Jeová, Pai de Jesus, essa oferta de cereais terá de ser de farinha fina. Então, o sacerdote Arão deve derramar azeite na farinha fina e pôr olíbano sobre a farinha fina. O que é olíbano? Versículo 2. Depois, o sacerdote Arão e os seus filhos sacerdotes levará essa farinha aos filhos dele sacerdotes. Versículo 2. Depois, o sacerdote Arão levará aos filhos dele, que são sacerdotes também, a farinha fina, e o sacerdote apanhará um punhado da farinha fina com o azeite que está dentro dela e todo o olíbano que também está dentro. Ele os fará fumegar, botar fogo no altar de Deus como representação da oferta inteira. Uma oferta feita por fogo, de aroma agradável para Deus, Pai de Jesus. Versículo 3. O que sobrar da oferta de cereais, que é o trigo, o azeite, o olíbano, pertencerá a Arão, o sacerdote, e a seus filhos também, que são sacerdotes, como algo santíssimo das ofertas feitas por fogo a Jeová. Colocar fogo na massa. Versículo 4. Se você apresentar uma oferta de cereais assada no forno, essa oferta de cereais, que quer dizer trigo, ela deve ser feita de farinha fina. Versículo 5. Então, você pode
Você pode também, no caso no versículo 5, você pode também fazer tipo um pão no forno para Deus, de uma farinha, né? Claro, a melhor farinha que tem, uma farinha fina, em forma de anel, redondinha, como se fosse assim, em forma de anel, redondinha, feita com azeite e sem fermento, tá? Ou você pode fazer também pães achatados, sem fermento, untados com azeite. Deve ser uma delícia, né? Não pode usar fermento. Deus não gosta de fermento, hein? Versículo 5. Se a sua oferta da pessoa for uma oferta de cereais preparada na frigideira, deve ser de farinha fina misturada com azeite e sem fermento. Versículo 6. Deve ser quebrada em pedaços e você deve derramar azeite sobre essa farinha. É uma oferta de cereais para Deus. Ele gosta. Versículo 7. Se a sua oferta for uma oferta de cereais preparada numa panela, deve ser feita de farinha fina com azeite. Versículo 8. Você deve levar a Jeová, Pai de Jesus, a oferta de cereais feita com esses ingredientes que Deus mandou. E essa oferta será apresentada ao sacerdote Arão e seus filhos, que a levará para perto do altar de Deus. Versículo 9. E o sacerdote Arão e seus filhos retirará uma porção da oferta de cereais como representação da oferta inteira e a fará fumegar no altar, botar fogo, como oferta feita por fogo de aroma agradável para Jeová, Pai de Jesus. Versículo 10. O que sobrar da oferta de cereais pertence a Arão, o sacerdote, que é irmão de Moisés, e os seus filhos, sobrinhos de Moisés, que são sacerdotes que Deus escolheu, como algo santíssimos das ofertas feitas por fogo a Jeová, Pai de Jesus. Versículo 11. Nenhuma oferta de cereais que vocês apresentarem a Jeová, Pai de Jesus, deve ser feita com fermento. Deus não gosta de fermento, pois vocês não devem fazer fumegar fermento, nem mel, como oferta feita por fogo a Jeová, Deus, Pai de Jesus. Então, ele falou que não poderia botar fogo em fermento e nem em mel. Mel de abelha mesmo, gente. Versículo 12. Vocês podem apresentá-los as ofertas a Jeová, Pai de Jesus, como oferta das primícias. Como que é a oferta das primícias? Nós vimos as promessas do boi, do cabrito, das aves, como que deve ser feita, Deus mostrando cada etapa como que ele queria que fosse feito, a oferta queimada. Nós vimos aqui da farinha fina com azeite, sem fermento e com líbano. E agora ele fala sobre as primícias. Você deve... O que é primícias, Luciana? Primícias, se nascer uma galinha cheia de pintinho, o primeiro pintinho que saiu do ovo é de Deus. Ele quer o primeiro de tudo para ele, porque ele merece, porque ele é Deus. Versículo 12. Vocês podem apresentá-la a Jeová como oferta das primícias, mas eles não devem ser levados ao altar de Deus como aroma agradável. Versículo 13. Toda oferta de cereais, de farinha fina, que você fizer deve ser temperada com sal, tá? Não deixe faltar o sal do pacto do seu Deus na sua oferta de cereais. Coloca sal. Não faz igual o Luciano, coloca sal na comida, não. Você apresentará sal junto com todas as suas ofertas. Versículo 14. Se você apresentar a Jeová, Pai de Jesus, a oferta de cereais, que é o trigo fino, com azeite e o olíbano, dos primeiros frutos maduros, deve trazer cereais novos, torrados no fogo, grãos novos, esmagados, como oferta de cereais dos seus primeiros frutos maduros. O primeiro mamão que amadurar ali tem que ser de Deus, mas tem que colocar fogo neles. Tem
Tem que colocar. Versículo 15. Você deve pôr azeite e olíbano sobre essa oferta aí, sobre os frutos maduros. É uma oferta de cereais. Versículo 16. O sacerdote fará fumegar, que é Arão e os seus filhos. Arão é irmão de Moisés. Os filhos dele é sobrinho de Moisés. O Arão e os seus filhos, que são sacerdotes que eu escolhi, Deus escolheu, fará fumegar, botar fogo, uma porção de grãos esmagados, misturados com azeite. Deus gostava de azeite, como representação da oferta inteira, e todo o olíbano como oferta feita por fogo a Jeová. Vamos ver o que é o olíbano. Eu acho que não sei se vai dar para vocês verem. Tá vendo? Colocava fogo. Ali o Arão, né, que é o sacerdote, ele colocava a mão para cima, oferecendo a Deus Jeová. Tem até um carneirinho aqui. Eu acho que na outra eu já tinha mostrado para vocês, mas é bom mostrar, para vocês verem direitinho. Tá ali até um carneirinho, cabritinho, sei lá o que é. E ali tá o fogo, ó, para colocar eles. Vamos ver outro aqui. Esse aqui tá em preto e branco, para vocês verem. Tem ali o sacerdote colocando um boi para ser queimado, olha. Eu acho que eles não... o sangue tem que ser derramado de um lado aí do tabernáculo. Ó. Aqui, ó, as ofertas, ó. Oferta de carneirinho, que é de carneirinho. Oferta queimada, tá vendo? Oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Ó. Mas Jesus veio, né? Jesus veio. Olha o sangue, ó. Deus mandava pegar o sangue e colocar o sangue no lugar onde Deus queria. Aqui tá o sacerdote, tá vendo? No caso seria Arão e os seus filhos. Os outros sacerdotes vão pegar ali, vão ajudar ele, ó, a fazer a oferta para Deus. Tem que pegar o sangue e derramar do lado que Deus pede primeiro, para depois queimar aí o carneiro, o cabrito, o boi, e tem que ser os primeiros a nascer. Vendo aqui no Google aqui, tá falando, a maior diferença entre o holocausto e as outras ofertas é que na oferta queimada, o animal inteiro era queimado sobre o altar de Deus, simbolizando total dedicação ou total submissão a Deus. O holocausto ou oferta queimada é um sacrifício religioso de animais que é completamente consumido pelo fogo. A palavra deriva do grego clássico holocaustos, que é usada apenas para uma das principais formas de sacrifício. Assim, gente, ó, tem o fogo lá dentro. Tá vendo? O fogo, os sacerdotes que estão colocando. O sacerdote seria Arão e os filhos de Arão, que são sobrinhos de Moisés, ó. Oferta queimada. Então, queimava aí o animal vivo, não, já morto. O animal todo. O sangue tinha que aspergir em alguns lugares onde Deus mandava.